Olá, irmãos, seja a graça, seja a paz do Senhor sobre cada um de vocês. Espero que você esteja bem, aonde você estiver, em nome de Jesus. Estamos aí com mais um estudo bíblico. Nesse estudo nós estaremos tratando sobre a fé que vence o mundo. Claro que a fé aí, como a gente está tratando de 1 João, essa carta maravilhosa, a fé atrelada ao amor, o amor de Deus. E a gente vai falar um pouco, discorrer um pouco sobre esta fé que a gente precisa ter para superar o sistema mundano que tem se levantado, que tem se alastrado sobre o mundo, né? O cosmos, e que a gente precisa estar atentos para, diante das situações, diante dos falsos mestres, como já vimos em aulas passadas, para que a gente fique atento diante das falácias, diante de situações que são levantadas incoerentemente, de acordo com a Bíblia, e que nós devemos colocar em primazia as Sagradas Escrituras, porque só ela gera vida eterna para nós. Hoje estamos aí falando sobre a fé que vence o mundo, fundamentado aí na 1 João, capítulo 5, verso de 1 a 13, a fé que vence o mundo. E já quero também de antemão dizer para os irmãos que nós estamos, além da EBOL, que é online, nós estamos também com a EBD presencial. Todos os domingos, às 9 horas da manhã, você está convidado para estar no quilômetro 10 em Aldeia, para juntos refletirmos e trabalharmos a palavra de Deus dentro dos nossos corações, para que nossas vidas tenham seja uma vida de sucesso, seja uma vida eficaz na presença do Senhor, motivado pelo Espírito Santo de Deus. Então, todos os domingos, a partir das 9 horas da manhã, você e sua família está convidada para que esteja conosco aqui na Igreja Batista em Aldeia, no quilômetro 10, funcionando aqui conosco e trabalhando em prol do reino de Deus. Vamos começar fazendo uma oração, agradecendo a Deus por esse momento e por essa oportunidade de estarmos aqui para discorrer sobre a palavra do Senhor. Curve sua cabeça, feche os seus olhos, se assim você puder, e vamos orar ao Senhor. Querido Deus, obrigado, Senhor, por mais esta oportunidade que o Senhor nos dá de estar em Tua presença, por mais esta oportunidade, Senhor, que o Senhor nos dá de abrir a Tua palavra, de discorrer sobre Tua palavra, de debruçar sobre Tua palavra, pois ela é luz e é fonte de conhecimento para nós. Que cada um, Senhor, dos meus irmãos, seja alcançados por esta palavra e que saiamos deste estudo mais fortes, fortalecidos diante do Teu Espírito Santo e, sobretudo, crescendo para o reino de Deus. Assim nós te pedimos e nós te agradecemos, hoje e sempre. Amém. Pois é, irmãos, vamos tratar nesta aula, como eu tinha dito, sobre a fé que vence o mundo. É uma fé, claro, que é fundamentada na palavra de Deus. Então vamos começar lendo o texto bíblico de 1 João, capítulo 5, versos de 1 a 13. E diz assim, o verso 1, todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus, e todo aquele que ama o que o gerou também ama ao que dele é nascido. Nisso conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos, porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos, porque todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. Presta atenção que aqui o autor ele é enfático, ele diz que todos que são nascidos de Deus vencem o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus? Este é aquele que veio por meio de água e sangue, Jesus Cristo.
não somente com água, mas também com a água e com o sangue. E o Espírito é o que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Verso 7. Pois há três que dão testemunho no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E estes três são um. E três são os que testificam na terra: o Espírito, a água e o sangue. E os três são unânimes num só propósito. Se admitirmos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior. Ora, este é o testemunho de Deus, que ele dá acerca de seu Filho. Verso 10. Aquele que crer no Filho de Deus tem em si o testemunho. Aquele que não dá crédito a Deus o faz mentiroso, porque não crer no testemunho que Deus dá acerca do seu Filho. E o testemunho é este: que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Aquele que tem o Filho, tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus, não tem a vida. Estas coisas vos escrevi, a fim de saberdes que tendes a vida eterna, e vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. Então, irmãos, a gente já percebe de antemão que o apóstolo João, ele é bem enfático dentro daquela escritura, dentro daquilo que ele escreveu para nós e para o povo da época, é uma possibilidade de entendermos a verdadeira fusão de estarmos do reino das trevas para o reino da luz. A verdadeira certeza de que, apesar de estarmos no mundo, não participamos deste mundo, porque em nós não impera mais as trevas, mas impera a luz de Cristo, mas impera o Filho de Deus como sendo o precursor da nossa salvação, o autor e consumador da nossa fé, como está exposto lá em Hebreus capítulo 12. Ele é o autor e é o consumador da nossa fé. Claro que a fé é gerada por ele, e a fé gerada por ele também é concluída nele e é finalizada no próprio Jesus. Então é ele quem gera a fé em nós, por meio do seu Espírito Santo, porque a gente sabe que a fé é um dos elementos do fruto do Espírito. Não é? É um dos gomos, podemos dizer assim, dessa laranja, que tem vários gomos, né? Começando aí no amor e terminando ali na temperança. Mas sabemos, sobretudo, que o apóstolo João, ele conclama que nós devemos ter duas coisas essenciais para vencer o mundo, que é exatamente isso que iremos expor a partir de agora. São duas coisas essenciais que nós devemos ter. Quais são essas? No versículo 1 ele diz assim: crer. A primeira coisa é crer. Crer em quem? Crer que Jesus Cristo é nascido de Deus. Essa é a primeira situação. E a segunda, que está destacado aí em vermelho, é amar. Amar quem? Amar ao que gerou. Quem foi que gerou? Que gerou foi o próprio Deus. Gerou a possibilidade para nós, gerou a motivação de estarmos em Cristo, tudo pela fé. A fé em quem? No Senhor. Então, a condição para a comunhão, se nós observarmos aqui, a condição para a comunhão é a fé e o amor. Claro que a Bíblia fala, é bem coerente quanto a isso, lá no livro de Hebreus, que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, implica dizer que essa fé gerada pelo Espírito Santo, ela nos motiva não só a ser pessoas, a ser homem e mulher de fé, de andar por fé, mas também nos motiva a andar em amor. Amor a Deus sobre todas as coisas, a nós mesmos, que a gente não tem como amar a Deus sem nos amar, e, sobretudo, amar ao próximo, como um reflexo do amor a nós mesmos. Por isso que a Bíblia diz: ame a Deus sobre todas as coisas e ao seu próximo como a si mesmo. Então, é imprescindível nós atentarmos que quem não tem o verdadeiro amor a si mesmo,
é impossível, primeiro, amar a Deus e, segundo, amar ao próximo. Porque eu sempre digo que existe um triângulo, um tripé, que nos faz verdadeiramente conhecedor de Deus e participante da graça de Deus. Esse tripé se chama nós mesmos, ligados em Deus e participante da comunhão com o próximo. Implica dizer que eu não tenho amor próprio se eu não tiver amor pelo próximo. Eu não tenho amor a Deus se eu não amar ao meu próximo. Então existe aí um triângulo perfeito, eu poderia até dizer um triângulo equilátero, em que existem 3 lados iguais, não é? 3 vértices, e esses vértices estão coligados em comunhão com o Espírito Santo e convergindo em Jesus Cristo. Porque Jesus é quem motiva exatamente a fé, como eu tinha falado anteriormente, ele é o autor da fé e é aquele que consuma a fé, ele que conclui a fé. Então ele é quem converge em nós a pessoa do Pai e é ele quem nos dá o amor que nos vincula com o próximo. Em outras palavras, sem Jesus nada podemos fazer, que é exatamente o que diz lá em João 15,5. Sem mim nada podereis fazer, quando Jesus trata ali daquela grande árvore em que nós somos os ramos dessa árvore. E se nós não tivermos ligados nesse grande caule, nessa videira, nós não podemos ter vida, nós não podemos estar na luz e não podemos também ser nutridos por este grande caule que vem exatamente da palavra do Senhor. Então, quando tratamos dessas 2 esferas, fé e amor, é exatamente isso, esse é o norte que nos leva a entender que Jesus Cristo é a primazia para as nossas vidas. Como eu já tinha dito, sem fé é impossível agradar a Deus. A fé, claro, nos ajuda a entender que Jesus Cristo ele é o nosso motivador. Sem fé é impossível agradar a Deus, Hebreus 11:6, como nós tínhamos falado agora há pouco. Mas o amor, é interessante que o amor a Deus, ele confunde todo o sistema mundano. Por que ele confunde todo o sistema mundano? Porque quando nós amamos, não somos compreendidos pelo mundo, não somos entendidos pelo mundo, de uma forma que somos considerados loucos, ou somos considerados incoerentes, ou somos considerados, podemos dizer assim, tolerantes demais. E isso aí não é perceptível por aquelas pessoas que não conhecem o amor. Porque quando nós olhamos para 1 Coríntios capítulo 13 e olhamos ali para aquela galeria do amor, encontramos ali que o amor perfeito em Deus, ele além de eliminar o medo, porque o verdadeiro amor, ele lança fora o medo de servir a Deus, o medo de estar em Deus, o medo de praticar as coisas deste mundo. Perdemos esse medo, por quê? Porque o Senhor, ele nos dá coragem de estarmos nele e estarmos vivendo neste mundo, apesar de não sermos deste mundo. Então, nós somos incompreendidos dentro deste mundo porque amamos. E o amor, ele gera em nós toda a beleza da vida espiritual. O amor, ele é, eu posso dizer, a âncora para a vida eterna. Sem o amor, nós não podemos jamais entender Jesus Cristo. Por quê? Porque ele é o próprio amor. Ele é a perfeita essência do amor. Então, se eu estiver fora deste amor, se eu estiver distante desse amor de Deus, eu estarei também distante da vida eterna. E o que é que preciso fazer para que este amor seja gerado em mim? Eu preciso, por fé, me chegar a Deus. Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, quando eu me debruço em estudar a palavra de Deus, em escutar a palavra de Deus, eu estou dizendo, em outras palavras, que sou do amor, que sou do próprio Deus. Porque aquele que escuta a palavra de Deus
esses também, a Bíblia diz, que são de Deus. Então, se você está aí, e você está escutando a palavra de Deus, e você está se debruçando sobre a palavra de Deus, implica dizer que você também é de Deus, porque o amor está gerando e está brotando dentro do seu coração. Então, podemos dizer que o amor a Deus, ele confunde o sistema do mundo, e o mundo não consegue compreender este amor que está vinculado ao próprio Jesus, sendo o próprio Jesus. O versículo 2 e 3 é curioso que podemos conhecer aqueles que amam a Deus quando tem um elo, que foi aquilo que a gente falou do triângulo, né? do tripé fundamental. Podemos conhecer aqueles que amam a Deus quando amamos também os filhos de Deus. Ou seja, quem é que ama a Deus? Aqueles que amam os filhos de Deus. Quem são os filhos de Deus? Os irmãos, os que estão na koinonia. Então está escrito assim o verso 2 e 3. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos. Ou seja, o amor aos irmãos vai além das palavras. Em outras palavras, nós podemos dizer o seguinte, foi o que a gente falou agora há pouco: se você ama Deus, se você é de Deus, se você tem um amor de Deus, você vai ter zelo pela palavra de Deus, porque guarda os mandamentos do Senhor, porque guarda os mandamentos de Deus. Todos aqueles que são de Deus e que têm a fé vinculada no Filho de Deus, que é o próprio amor, ele está sempre nos ajudando e nos elevando a Deus, porque encontramos aí de fato que o Senhor, ele nos ajuda e ele nos dá a porção que nós precisamos em Deus. Ele nos ajuda com amor ágape, ele nos ajuda com amor tremendo que só pode ser motivado por ele. Então podemos aí entender que o amor de Deus, como está escrito no versos 2 e o verso 3, o amor é representado pelo amor aos irmãos e vai além das palavras. O amor de Deus, ele vai além das palavras. E o amor aos irmãos, podemos entender que o amor aos irmãos é um produto. Entre quê? É um produto do amor de Deus e da obediência aos seus mandamentos. Então, o que é que podemos dizer? Produto é o resultado de uma multiplicação entre duas ou mais coisas. Então, quando a gente diz que ama Deus, verdadeiramente o amor de Deus, a gente está dizendo, em outras palavras, que amamos ao Senhor com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento e com toda a nossa alma. Estamos também dizendo que guardamos os seus mandamentos de toda forma de entendimento, ou seja, guardamos o mandamento em nossos corações para não pecar contra o Senhor. Então, a condição, podemos entender assim, que a condição para dizer que ama ao Senhor, para dizer que tem o amor de Deus, é amar a Deus sobre todas as coisas, cumprir os seus mandamentos, que aqueles que cumprem os seus mandamentos são aqueles também que estão ligados e estão praticando a boa esperança de estar em comunhão com os irmãos. Portanto, a gente pode dizer que o amor aos irmãos é o produto do amor de Deus e da obediência aos seus mandamentos. Então, poderíamos então aí dizer que uma pessoa que diz que ama Deus, mas não obedece os seus mandamentos, esse amor é verdadeiro? É uma pergunta a se responder. Será que se eu não obedecer aos estatutos e aos mandamentos de Deus, eu estou amando ao Senhor e amando ao próximo? Claro que não. O amor de Deus não está em nós, logo o medo está presente. Então, se a gente precisa
encontrar este verdadeiro amor e que nós precisamos de fato, nós precisamos abolir o medo que nos afasta de Deus. Então entendemos aí, sobretudo, que nós precisamos, de fato, alinhar nossa vida com o que está escrito em Provérbios 19 e 16. O que guarda o mandamento guardará a sua alma, mas o que desprezar os seus caminhos morrerá. Morrerá como? Morrerá fora da presença de Deus. Ou seja, se você observou a leitura do texto de 1 João 5, de 1 a 13, a gente foi bem enfático quando leu aquele texto, que diz assim: quem está no amor está na vida, e quem está fora do amor está na morte. Então, quando a gente leu esse Provérbios, no versículo 16 do capítulo 19, a gente está dizendo, em outras palavras, que o mandamento, o guardar do mandamento, ele não só é um ato de obediência, ele é um ato de salvação, ele é um ato de reserva no Senhor, ele é um ato em que nós estamos dizendo que somos do Pai e que o Pai está em nós, vinculados em nossas vidas. Assim, irmãos, podemos dizer, quando a gente parte para o texto seguinte, para o verso seguinte, verso 4 e 5, que diz que todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. E ele continua dizendo: quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus Cristo, o Filho de Deus? Então, de fato, o que é que temos aí? Há uma garantia para os nascidos em Deus. Que garantia é essa? Vitória. Vitória no Senhor. Se você é nascido de Deus, você automaticamente tem o amor de Deus. Se você é nascido de Deus, você teve a fé para acreditar que Jesus Cristo é nascido do Pai, que Jesus Cristo é o único que pode te dar a salvação. Todos aqueles que são nascidos de Deus têm o amor e têm a fé. E essa união do amor e fé, ele gera em nós a vitória que precisamos sobre o mundo, sobre o pecado e sobre o inferno. Então percebemos aí, de fato, que nós precisamos alinhar as nossas vidas à obediência aos mandamentos e estatutos do Senhor, para conhecermos de Deus, nas suas escrituras, na palavra de Deus, o que Ele nos outorgou, o que Ele nos ofereceu, o que Ele nos deu, que está escrito nas Sagradas Escrituras. E tem um hino que diz assim: tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. E às vezes não recebemos a nossa herança porque desconhecemos que ela existe. E a forma de conseguirmos encontrar e vencer o mundo é entendendo o que o Senhor nos deu. O que é que o Senhor nos deu? Pela fé, nós somos feitos filhos de Deus. Se somos feitos filhos de Deus, somos nascidos de Deus. Se somos nascidos de Deus, temos o amor, temos a fé e temos as armaduras necessárias para vencer o mundo e as hostes do diabo. Então, que nós tenhamos a certeza de que o elemento crucial da vitória é a nossa fé. Então, o elemento crucial da vitória é a fé. A fé em quem? A fé em Cristo. Então, precisamos acreditar, segundo o texto que está aí, versos 4 e 5, precisamos acreditar em Jesus, que ele, na verdade, cultiva a vitória sobre o mundo. Jesus é o cultivador da vitória sobre o mundo. Então, se acharmos que a vitória ela vem de nós mesmos, estamos redondamente enganados. Por quê? Porque de nós não temos nada para lutar e para vencer. Porque somos pobres, somos nus e não temos em nós mesmos ferramentas necessárias para vencer ou, sobretudo, para lutar
contra o império das trevas. Mas em Deus, como disse Paulo, podemos todas as coisas. Podemos vencer barreiras, podemos vencer o inferno, podemos vencer os obstáculos e as agruras dessa vida. Em Jesus podemos todas as coisas. Por quê? Porque Ele é autor e é o consumador da nossa fé. Lembre-se que a fé, como diz em Hebreus capítulo 11, verso 1, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Então, as coisas que não vemos, como lutaremos contra elas se não vemos? Só quando nós desvendamos com os olhos espirituais que temos em Cristo, desvendamos o mundo espiritual, é que podemos lutar e vencer contra as hostes do maligno. Porque a nossa luta, diz a palavra de Deus, não é contra carne, não é contra sangue, mas é contra os principados e potestades do ar. Então, vemos aí nos versos posteriores, versos 6 ao 8, o seguinte: este é aquele que veio por meio da água e sangue. Aí ele explica quem é este? Jesus Cristo. Não somente com água, mas também com a água e com sangue. E o Espírito é o que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Há 3 que dão testemunho no céu. Aí diz que é o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E estes 3 são um, ou seja, unidade. É uníssono. Os 3 agem em comum acordo. E 3 são os que testificam na terra: o Espírito, a água e o sangue. E os 3 são unânimes num só propósito. Então, o que é que podemos aí entender, irmãos? Podemos perceber aí de imediato que ele fala sobre a água e o sangue. O que é que podemos entender sobre a água? A água é um elemento que sacia, é um elemento que alimenta, é um elemento que nutre o nosso corpo. Sem a água, não podemos sobreviver. Quando fala de sangue, está falando de vida, está falando de gerar, dar aquilo que não tem vida, ele gera vida pelo sangue, porque o sangue é a noção de vida e vida em Cristo. Quando nós entendemos aí no slide que Jesus sacia, é que ele é a água da vida. A água serve também para lavar, para purificar. Isso é a condição da água. Se você bem observar, colocamos aí João, capítulo 4, verso 14, mostrando o diálogo entre Jesus e aquela mulher samaritana, dizendo que se você beber da água que eu lhe der, nunca mais voltará a ter sede. E o sangue, colocando aí o versículo de 1 João 1,9, diz que é o único elemento, o único antídoto que necessitamos, que precisamos para ter a nossa vida purificada para a remissão de nossos pecados. Então, quando nós olhamos 1 João 1,9, diz assim: se confessarmos os nossos pecados ao Senhor Jesus, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Só Jesus é capaz, pelo seu sangue, de purificar toda a nossa injustiça, todo o nosso pecado. Se você que ainda não tem certeza de que Jesus Cristo, ele entrou em sua vida e que ele pode restaurar o seu viver, lembre-se, ele é motivador de regenerar qualquer vida, ele é motivador de justificar qualquer pessoa. Então, se você confessar que Jesus Cristo é o Filho de Deus, se você confessar que Jesus Cristo é o Senhor, que Jesus Cristo é o único que pode salvar a tua alma, ele vai entrar com o poder do seu sangue e ele vai te purificar de qualquer injustiça, de qualquer impureza que porventura esteja na tua alma, no teu entendimento, no teu pensamento.
e ele vai fazer uma faxina geral dentro do teu coração e você será uma nova criatura. No slide seguinte, aí nessa parte da continuidade, eu destaquei João 16, 8 e 9, que fala sobre a questão da verdade, que só pode ser entendida pelo Espírito que convence. Por quê? Porque o Espírito convence o homem. Porque só ele pode trazer esse benefício. Olha o que está escrito no verso 8 e no verso 9 de João 16. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado por quê? Porque os homens não creem em mim, ou seja, em Jesus. Da justiça, porque vou para o Pai, e Ele é justo. E ele continua dizendo, e vocês não me verão mais. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado. Ou seja, ele já está falando aí dessa arquitetura que o inimigo ele colocou dentro do cosmos, dentro do universo, dentro deste mundo. E a gente sabe que o império das trevas está instalado no mundo. Claro que o poder de Deus ele supera o poder das trevas. Mas o diabo ele tem enganado a todos quantos têm se iludido com este mundo. A todos quantos têm se enclausurado dentro desse mundo e achando que este mundo é o final último de todas as coisas. Mas entendemos que o Espírito, como diz o texto em cima, no capítulo 5, verso de 6 a 8, o Espírito é verdade. Ele traz para nós a verdade. E é interessante que nesse texto, do verso 6 ao verso 8, nós encontramos, primeiro, que Jesus, ele lava, ele purifica e ele restaura qualquer ser humano. Segundo, o Espírito, ele alude, ele traz para nós toda a verdade necessária. Depois nós encontramos o elo principal, o elo de ligação entre as três pessoas da Santa Trindade. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, trabalhando em conjunto. Para quê? No final do verso 8 ele diz assim, para que unânimes, num só propósito, nos traga o benefício da salvação. A unanimidade dos três. O Pai enviando Jesus. Jesus deixando o Espírito em todo aquele que nele crê, para convencer do pecado, da justiça e do juízo, limpando com a água e com o sangue todos aqueles que confessarem que Ele é Senhor de todas as coisas. Que nesse momento você entenda que Jesus Cristo, Ele quer salvar a sua alma. Se você ainda não tem certeza da sua salvação, lembre-se que Jesus, Ele é o motivador, o propósito de Deus para este mundo. Deus enviou o seu Filho, diz as Escrituras, o seu Filho amado, para que todo aquele que nele crê não pereça, ou seja, não morra, mas tenha a vida eterna por meio de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Então, podemos entender aí de fato que Jesus Cristo, Ele é aquele que nos motiva e que nos dá a orientação necessária para vencermos o mundo e o império das trevas. Então, continuando aí, nós encontramos que a nossa vida ela é motivada por Jesus Cristo. Romanos, eu destaquei aí um texto de Romanos, capítulo 8, verso 37 ao 39. Por que eu trouxe esse texto? Porque esse trecho bíblico, esse texto, ele nos aborda a certeza, a garantia que nós não venceremos o mundo, mas já vencemos em Cristo Jesus. Jesus Cristo, ele venceu o mundo. E se ele venceu, nós também venceremos nele. Então você que está passando por algum problema, por alguns desafios na vida, por alguma adversidade, lembre-se que ninguém pode te separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Então o texto de Romanos 8, 37 ao 39 diz assim,
Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Jesus Cristo, ele nos amou primeiro, diz a palavra do Senhor. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura pode separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Glória a Deus por isso, porque nada pode nos separar, nada pode te afastar de Jesus Cristo. O império das trevas, ele pode se levantar contra nós, mas já somos mais que vitoriosos por aquele que nos amou. A porta do inferno não prevalecerá contra os ungidos e os filhos de Deus. Lembre-se disso, em nome de Jesus. Então, continuando, o versículo de 9 a 12, ele trata sobre o testemunho. Que testemunho é esse? Primeiro, ele faz uma analogia, versículo 9 em diante, ele faz uma analogia entre o homem, que traz a ideologia do mundo, e Deus, que traz a ideologia do céu através de Jesus Cristo. Então, quando comparamos o que o homem diz e o que Deus diz, a gente entende que é melhor obedecer a Deus do que aos homens. Porque o homem, ele traz alusão ao mundo. O homem em si só, ele pensa nas coisas deste mundo. Enquanto que Deus, através de Jesus, ele traz alusão às coisas dos céus. A Bíblia diz assim: não ajunteis tesouro aqui na terra, onde a ferrugem, onde o ladrão pode roubar. Mas junte tesouro lá nos céus, porque a ferrugem e o ladrão não podem roubar. Isso significa, não é apenas finanças, mas é todas as riquezas que podemos assumir e obter dentro de nós. Então, entre aquilo que os homens dizem e entre aquilo que Deus fala, é melhor seguir a verdade que o Espírito diz para nós. Então, quando compreendemos o verso 9, entendemos que há uma distinção entre o mundo e entre o céu, entre o homem e entre Jesus Cristo. Acreditar também, o verso 10, ele traz uma certeza de que acreditar no testemunho dos homens considera Deus mentiroso. Então, se eu der crédito àquilo que os homens dizem que não estão nas Escrituras, em detrimento àquilo que está na palavra de Deus, eu estou considerando Deus mentiroso, eu estou descredibilizando a figura de Jesus Cristo, que foi enviado pelo próprio Deus. Qual é o testemunho, então, que nós devemos entender? Que ele, o próprio Deus, deu a vida eterna que o mundo não pode dar. Então entendemos no verso 11 que Jesus Cristo, ele veio para nos dar a verdadeira vida, a verdadeira esperança. A vida não pode estar em outro lugar senão no próprio Filho de Deus. Fora de Jesus não existe outro meio, não existe outra solução. Fora de Jesus não existe nada que podemos entender que é para a vida eterna. Então, quando adiantamos do verso 9 ao verso 13, entendemos aí que quem não tem Jesus é incapaz de vencer o mundo e ter a vida eterna. É incapaz de conseguir até lutar contra o mundo e contra as hostes deste mundo, porque só Jesus nos condiciona e nos dá a certeza de termos vitórias sobre o mundo. Então, podemos aí perceber, de fato, que João ele conclui afirmando que Jesus garante vida, vitória sobre o mundo e prazer eterno, apenas pela fé no Senhor, apenas pela fé em Deus. Então, o que é que podemos concluir com estudo, com este estudo de João, do capítulo 5, verso de 1 a 13? Que Jesus Cristo,
é o motivador da nossa fé. Sem essa fé é impossível vencer os obstáculos da vida e do mundo. É impossível entender Jesus Cristo sem ter o amor de Deus, proveniente pelo próprio Jesus, e que nada consiste e nada está fora do poder de Jesus Cristo. Portanto, irmãos, eu quero dizer para você que o Senhor é capaz de motivar e te dar a verdadeira salvação, que só Ele pode gerar em nossas vidas. Lembre-se, Jesus Cristo já nos garantiu a vitória lá na cruz do Calvário. O Calvário foi o meio pelo qual nós encontramos a vitória. Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso. Só basta aprimorarmos esse direito, conhecendo as Escrituras e tomando para nossas vidas esse direito, porque Jesus já nos deu essa bem-aventurança. E eu quero concluir com um pensamento que diz o seguinte: pois o Senhor, o seu Deus, o acompanhará e lutará por vocês contra os inimigos, para lhe dar a vitória, a verdadeira vitória. Em Deuteronômio, capítulo 20 e verso 4, está escrito essa frase. E que você continue colocando o Senhor dentro do seu coração como Rei, como Senhor e como primazia. E todas as coisas te virá como um bom proveito para a vida eterna. Eu quero orar com você e quero dizer para você que nesta oração, peça para Deus fortalecer a sua vida. Se você ainda não tem certeza que Jesus Cristo é o Senhor da sua vida, ore comigo e peça para Deus lavar com o seu sangue o seu coração e você se tornará uma nova criatura. Vamos orar? Querido Deus e Pai, obrigado, Senhor, pela palavra de Deus. Obrigado, porque a Tua palavra ela é viva e eficaz e ela penetra até a divisão da alma e do espírito. Ela é capaz de discernir toda a intenção, todo o pensamento. E sobre ela, Senhor, estamos acreditando e entendendo que Jesus Cristo é o único que nos pode dar a verdadeira salvação. Perdoa os nossos pecados. Continua nos ajudando, porque sem Ti nada poderemos fazer. Senhor, nos dá aquilo que precisamos, a porção do Teu Espírito Santo. Nos orienta com o Teu Espírito Santo. Nos conforta e nos ajuda, pois em Ti somos mais que vitoriosos por Cristo Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Em nome de Jesus, nós te pedimos e te agradecemos, hoje e sempre. Amém. Deus abençoe você, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a verdadeira e eterna paz. Vou esperar do Senhor. Você conhece de Deus? Me mostra. Hoje eu quero. Vou deixar. Vamos usar o nosso corpo para o louvor de crescimento. Sensibilidade ao toque do Espírito Santo. Estamos falando. Ele comandando a Zona Sul do Rio de Janeiro com mais de 100 para a religiosidade.